Olá pessoal, eu vou comentar essa decisão da 5ª turma do STJ, que considerou que não existe mais o crime de desacato. Esta turma decidiu que o crime de desacato colide com o artigo 13 do Pacto de São José da Costa Rica. Este artigo 13, ele garante a liberdade de manifestação do pensamento, a liberdade de expressão. E o Estado não pode ter nenhum meio que coíba essa liberdade de manifestação de pensamento. E diante disso, o crime de desacato, segundo esta 5ª turma do STJ, colide com este artigo do Pacto de São José da Costa Rica. O que o STJ fez foi o chamado controle de convencionalidade ou controle de supralegalidade. Explicando, qual a diferença entre o controle de constitucionalidade e o controle de convencionalidade? O controle de constitucionalidade é o que verifica se determinada lei colide ou não com a Constituição Federal. Muito bem. Já o controle de convencionalidade é o que verifica se determinada lei colide ou não com tratados supralegais. Ok? Bom, quais são os tratados supralegais? São aqueles tratados de direitos humanos que não foram aprovados com quórum de emenda constitucional. Porque os tratados de direitos humanos aprovados com quórum de emenda constitucional têm status de norma constitucional, portanto, se sujeito ao controle de, portanto, a lei que colidir com um tratado de direitos humanos que foi aprovado com quórum de emenda constitucional, essa lei se sujeita ao controle de constitucionalidade. Agora, o Tratado de Direitos Humanos, que não foi aprovado com quórum de emenda constitucional, isto é, ele foi aprovado, mas não com quórum de emenda constitucional, ele tem uma posição supralegal, porque ele está abaixo da Constituição, mas está acima da lei. Então, é feito então o controle de convencionalidade ou controle de supralegalidade. Verifica-se se a lei colide ou não com este tratado. E o STJ entendeu que existe a colidência entre a incriminação do desacato e o Pacto de São José da Costa Rica, que garante a liberdade de manifestação do pensamento. Vejam só, o STJ não poderia ter declarado o desacato inconstitucional. Ele não poderia ter declarado o desacato inconstitucional, porque a inconstitucionalidade no âmbito dos tribunais só pode ser decidida pelo plenário e não por uma turma isolada, como foi o caso. Ou então pelo órgão especial, quando o tribunal tem órgão especial. Em suma, a inconstitucionalidade no tribunal só pode ser decidida pelo plenário ou pelo órgão especial. Por isso a 5ª turma não declarou inconstitucional o crime de desacato. Ela não fez o controle de constitucionalidade. Ela fez o controle de convencionalidade ou controle de supralegalidade. Porque este controle de supralegalidade não está sob reserva de plenário. Em suma, analisar se uma lei colide ou não com a Constituição está sob reserva de plenário para declarar a inconstitucionalidade. Agora, analisar se uma lei colide ou não com um tratado supralegal não está sob reserva de plenário. Por isso, a 5ª turma declarou não a inconstitucionalidade do desacato, mas sim a colidência do crime de desacato com o artigo 13 do Pacto de São José da Costa Rica. Particularmente, eu acredito que essa decisão do STJ não vai ser sustentada. Eu acredito que numa análise pelo Supremo Tribunal Federal deve ser derrubada, porque não há nada no Pacto de São José da Costa Rica que proíba a incriminação do crime de desacato. Uma coisa é o desacato, que é ofender o funcionário público. Outra coisa é a crítica. Quando o particular critica o funcionário público, isso nunca foi desacato. Criticar, isso nunca foi desacato. Agora, xingar a mãe do funcionário público, mandar o funcionário público calar a boca, dizer que isso não é crime de desacato, isso aí me parece uma decisão absurda, tá? Bom, é isso. Um forte abraço para todos.